Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou formado em computação e junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI APMEC, somos a equipe técnica da Robô Invest, uma empresa com DNA USP. Tanto eu como o Daniel temos formação pela Universidade de São Paulo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá para mais um vídeo onde eu tiro as dúvidas de vocês. E é o seguinte, hoje eu vou falar um tema aí simples, né? Mas que alguns usuários pediram para eu fazer um vídeo aí explicando um pouquinho mais de detalhes como é que funciona. E isso é sobre o que, galera? É o seguinte, ordens a limite ou ordens a mercado, tá? Quem já é mais experiente no mercado já conhece disso, mas o pessoal que está entrando, ainda está aprendendo um pouco, pode ter alguma dificuldade em entender o funcionamento dessas operações, então é importante aí você saber como é que funciona e eu vou explicar um pouquinho aí para vocês sobre isso, tá? Então vamos lá, pessoal, o seguinte, dentro do nosso software, do nosso robô, né? Então você vai poder optar ali nos critérios de entrada, nos critérios de aumento de posição, né? E em toda vez que vai executar uma operação, o robô, você coloca os parâmetros para executar uma operação, você vai poder optar ali então por ordem a limite e ordens ou ordens a mercado, tá? Então vou explicar rapidamente, é bem simples para você entender aí as diferenças de cada tipo de ordem e como que vai funcionar ali na execução exatamente ali pelo robô, tá? Então vamos lá, pessoal, peguei aqui um exemplo de um gráfico de 1 minuto aqui então do mini índice, tá? Então aqui uma média de 25 períodos e a movimentação do preço, tá? Olha só, galera, só a gente bater o olho nesse gráfico, né? Bonito, né? Então a gente percebe nitidamente aqui a média e o preço oscilando, né? Então muita gente às vezes pergunta por que o nome da estratégia é canais de frequência da média, galera? Claro, tem um motivo por quê, né? Olha isso, canais de frequência da média. O preço vai efetuar, né, uma frequência de movimentação e a média está sempre junto aqui. Então é isso que a gente quer buscar, né, galera? O canal, o que é o canal, galera? É onde o preço vai e volta, para cima e para baixo. Um canal onde há uma frequência da média e é isso que a gente vai buscando, os picos aí, onde o preço vai oscilando dentro desse canal, né? Então realmente bonito de se ver. Mas vamos lá para a questão das ordens então a limite e a mercado. Bom, sempre que o preço então executar a sua condição de entrada, vamos por exemplo, que você configurou ali no seu robô, que você quer entrar com a distorção, por exemplo, lá 250 pontos de diferença. Quando o preço abrir uma distorção de 250 pontos em relação à média 25, você quer entrar na operação. Tá? Então você configurou lá esse fator ali, esse parâmetro de entrada no teu robô. Então o robô vai ficar monitorando, tá? Quando acontecer a condição 250 pontos, olha aqui, ó, 250 pontos do preço em relação à média, aqui aconteceu nesse ponto, tá? Ele vai fazer o que? Ele vai jogar uma ordem para entrar na operação. Nesse caso, como o preço está acima da média, nós estamos rastreando oportunidades de venda no índice. Para quê? Porque se você vender o índice e ele cair e retornar para a média, você vai ganhar dinheiro, tá? Então, nós estamos procurando aqui se o preço está subindo com força e abrir uma distorção significativa em relação à média móvel 25 que a gente está monitorando, você vai operar então vendido, esperando que o preço caia e você ganha dinheiro. Tá? Então, pessoal, é o seguinte, quando o robô, ele identificar, o robô está monitorando o mercado, você configurou então o parâmetro, eu quero que entre na operação, quando o mercado fizer uma distorção de 250 pontos em relação à média 25. Então, o robô ele vai ficar monitorando segundo a condição do mercado, ou seja, nesse ponto, qual a distorção do preço? 175 em relação à média 25. Aí o robô vai ver, ainda não é para entrar. Aqui, qual que é a distorção do preço em relação à média? 230. Não, aqui ainda não é para entrar. E nesse ponto aqui, qual a distorção? 250 em relação à média 25. Opa, agora é para entrar na operação. Aconteceu a condição, está satisfeita a condição de entrada que está configurado ali no parâmetro. Então, o robô vai fazer o quê?
vai jogar uma ordem de venda no índice, tá? De tantos contratos você configurou lá. Vamos colocar um contrato de mini índice. Então ele vai jogar uma ordem, ele vai avisar lá o robô está conectado na corretora, né? Então vai jogar uma ordem para a corretora lá, ó, venda um contrato de índice nesse momento, tá? Então é isso que vai acontecer, ele vai jogar a ordem de venda. Agora essa ordem pode ser a limite ou pode ser a mercado. No caso, pessoal, da ordem limite, a ordem limite ele fala o seguinte, ele fala assim, aconteceu a condição, vamos ver em qual preço aqui, olha, vamos supor que está aqui no 109,325, tá? Então o robô vai falar o seguinte, execute uma ordem a limite no 109,235 a limite, ou seja, execute apenas nesse valor. Apenas nesse valor, tá? Então, ele vai executar apenas nesse valor ou melhor, tá? Se, por exemplo, o preço for muito forte e o preço estiver aqui em cima, ele vai executar, tá? Ele vai executar porque passou pelo preço, ele vai executar a ordem limite, né? Agora, se o preço pegou, se o preço foi lá, por exemplo, deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil de vocês observarem. Deixa eu... Peraí. Então aqui, ó, olha só, esse candle que o preço fez, ele foi lá no 119,325 e deu uma voltada. Tá vendo que você vê aqui que o candle deu uma voltada? Não dá para saber exatamente nos segundos lá como é que aconteceu, né? Mas ele pode ter ido lá no 325 e aconteceu o quê? O software falou, opa, aconteceu a condição, joga a ordem de venda. Só que há uns milésimos de segundo para isso acontecer. E pode ser que quando a ordem foi efetivamente para a bolsa, depois de alguns milésimos de segundo, o preço já não estava mais no 109,325. Já estava um pouquinho mais abaixo, 109,315, por exemplo. Tá? No caso da ordem a limite, ela não vai executar. Não vai executar. Ela só vai executar se tiver o preço no 109,325 ou pouco mais para cima. Ou seja, melhor para você. Tá ok? Se tiver pior para você, ou seja, o preço estiver mais baixo, ele não vai executar. Porque seria, teoricamente, um prejuízo para você. Um spread de 10 pontos, 15 pontos ali para baixo. Você quer pegar nesse momento quanto mais para cima, que você está vendendo melhor, num ponto melhor, tá? Então, é o seguinte, se você jogar uma ordem limite e o preço beliscar lá a tua entrada, mas o preço rapidamente voltar e não deu a condição do 325, ele não vai executar, tá? Não vai executar. Aí o que aconteceu? O preço veio um pouco para baixo, fechou o candle. No candle seguinte, ele foi lá no 325. Só que nós temos uma função que você configura de quanto tempo você quer esperar que aconteça a condição. Então, a gente seleciona lá no robô que você quer esperar, por exemplo, 20 segundos, 30 segundos. Então, por exemplo, você vai colocar, o robô vai jogar a ordem limite no 109,325, nesse ponto. Se não executou na mesma hora, ou seja, o preço não estava, já caiu um pouco, né? Você vai esperar lá tantos segundos, que você configurou, 20 segundos. Se nesses 20 segundos o preço não retornar para o 109,325, o robô vai retirar a ordem de entrada. Não executou, nos 20 ou 30 segundos que você configurou, ele vai retirar a ordem. Aí você fala, não quero mais, vou esperar de novo dar uma nova condição. Se no próximo candle ele vai continuar daí fazendo o que, pessoal? Monitorando a distância que o preço está em relação à média. Porque se ele caiu, ele não está mais dando a condição, né, dos 250 pontos que a gente queria. Tá ok? Entenderam isso? Beleza. Então, se no próximo candle ele está aqui, ó, não está dando condição ainda, olha aí, ó, voltou 210 pontos em relação à média. Não aconteceu a condição. Se nesse ponto aqui, então o preço começou a subir de novo, deu a condição, 250.
Aí a entrada agora é aqui em cima. Nesse momento, o que aconteceu? Deu de novo a condição. Já estava em outro preço. Olha aqui, onde estava o preço agora? 109.340. 109.340, aconteceu a condição de 250 pontos em relação à média. O que o robô vai fazer? Vai mandar uma ordem de venda a limite. E só vai executar se for 109.340 ou melhor, ou seja, o preço estiver mais para cima. O preço deu a condição e subiu. Ou seja, ou executou exatamente no 109.340 ou um pouquinho mais para cima. Beleza? Beleza, spread para melhor não tem problema. Tá? O que não vai acontecer, agora, muito difícil acontecer um spread para melhor. Geralmente vai executar, quando acontece isso, vai executar no preço do 340 porque o book consome, tá? Então, é muito raro dar um spreadzinho aí para melhor. Geralmente vai executar daí no preço, no 109.340, que é o que você jogou a tua ordem limite lá, tá? Bom, e o que vai acontecer, galera? Então, executou a ordem limite, porque o preço executou e estava na condição ali para você entrar no trade. Nesse caso aqui, não executou. Tá? Agora, qual a diferença da ordem limite para a ordem a mercado? Então vamos voltar para o outro caso aqui. Ó. Então, voltar aqui para o primeiro exemplo que deu a condição aqui no preço do 250. Tá? Então o que aconteceu aqui? Quando você joga uma ordem a mercado, o que essa ordem a mercado diz? Que execute, então aconteceu a condição aqui no 109.325, lembra? Tá? 109.325. Aconteceu a condição do 250 pontos do preço em relação à média. Tá? Beleza. Agora, na ordem a mercado, ele vai jogar a ordem e a interpretação é o seguinte. Eu quero vender no 109.325, mas se o preço não estiver mais no 109.325 e tiver caído, executa mesmo assim no preço que tiver. Tá? Então, eu estou falando aqui a grosso modo, né? Só para vocês ficar fácil o entendimento para o pessoal que está começando. Então, só para mais didático, tá, pessoal? Então, a ordem a mercado ela vai ser executada aonde o preço estiver. Se o preço, você mandou a ordem do 325, mas o preço voltou e está aqui do 310, ele vai executar no 310. Aonde achar, né? Contratos para comprar, onde estiver executando o preço ali no book, ele vai pegar e vai consumir no preço que tiver. Se você mandou, se a condição aconteceu no 109.325 e só tiver, tá, contrato para você consumir ali no 109.310, ele vai executar 310. Se for no 320, no 320, ele vai jogar a ordem e consumir no book. Tá? Ele vai ver aonde está o preço, aonde tem a oferta ali e vai pegar. A ordem é mercado. Execute aonde tiver, aonde conseguir. Tá ok? Agora, se o preço tiver lá no 300 por exemplo, 250, caiu, foi muito rápido, não caiu rápido, foi e voltou rápido. Tiver no 250, vai executar no 250. Vai executar aonde tiver contratos para consumir, galera. Tá ok? Ordem de mercado. Vai executar de qualquer forma. Geralmente tem um spread ordem de mercado. Muito difícil aí executar no 325. Agora, pode ter spread para melhor ou spread para pior. Tá? Ou spread para pior. Então, você sabe disso quando você joga uma ordem de mercado. Só que quando você joga uma ordem de mercado, você sabe que ela vai ser executada. Ou um pouquinho melhor, ou no preço, ou pior. Geralmente a ordem a mercado pega um pouquinho pior, tá? A gente já sabe disso. A ordem a mercado geralmente vai pegar um pouquinho pior, tá? Mas a gente aceita isso. Se você opta pela ordem a mercado, você aceita esse spreadzinho lá, não tem problema. Muito difícil é um spread muito grande também, tá? Geralmente é um spread pequeno. Pode acontecer spread grande, dependendo da força do movimento? Pode, tá? Mas geralmente ali é um spreadzinho pequeno, mas você tem a certeza que você vai entrar na operação. O que você não pode garantir na ordem a limite. Na ordem a limite tem que estar exatamente no preço que você mandou executar ali, ou se passar um pouquinho por um spread de melhor, que é raro. Geralmente vai executar no preço ali que você mandou ali na ordem limite. Tá? Então, essa é a diferença básica da ordem a mercado, da ordem a limite.
O que é melhor, pessoal? Olha, não tem o que é melhor, depende da tua configuração, tá? Então, tem configurações muito rápidas, que você quer entrar, sair, que você entra com a distorção tal, que não é legal você ter spread. Então, você quer realmente que execute no preço que você quis lá, quando abriu a distorção significativa. E tem configurações que não faz muita diferença exatamente se você entrou 10 pontos a mais, 10 pontos a menos, 15, 20 pontos ali de índice a menos, não vai fazer diferença. Então você pode jogar uma ordem a mercado que você vai ter a certeza que vai ser executada quando acontecer a condição de entrada. Então isso vai variar muito de acordo com a sua configuração. Eu particularmente gosto da ordem a limite, tá? Porque eu quero realmente, entrando com distorção significativa, só entrar na operação se tiver uma distorção realmente significativa, que é onde eu estipulei ali meu ponto de entrada. Mas tem configurações que tanto faz, então eu jogo o mercado mesmo e eu quero entrar no trade, independente se está exatamente ou não, ou se eu vou pagar um spread ali para entrar, tá? Mas você precisa entender esse funcionamento, galera, é muito importante entender esse funcionamento. No caso desse movimento aqui, então vamos supor que você jogou uma ordem a mercado e o preço, aconteceu a condição aqui, o preço foi um candle muito forte, ele pegou e subiu. Então pode ser que você pegue um spread para melhor, vantagem sua. Você pediu uma venda aqui no 109,340 e quando efetivamente a ordem foi lá para a bolsa, alguns milésimos de segundo, o preço já estava lá no 109,380. Ele vai executar no 380, tá? É raro acontecer spread para melhor, tá? Porque esse mercado aí é difícil ajudar a gente desse jeito. Mas às vezes acontece com um movimento muito brusco, tá? Então você pode ter um spread para melhor. Mas como eu disse, geralmente vai acontecer um spreadzinho ali para pior, mas para a tua configuração, se você configurou isso, não vai fazer tanta diferença e é vida que segue, é trade que continua ali, você vai estar dentro, né? Então é isso aí. Mas tem que ficar muito atento. Algumas configurações realmente que você precisa, que você quer entrar ali realmente esticadinho, entrar ali no olho do mosquito, realmente com distorção significativa, entrar e sair scalper com poucos pontos, né? Às vezes você não quer aceitar um spread que às vezes pode ser significativo, né? Às vezes o preço faz uma vela muito forte. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, um movimento aqui. Olha o tamanho dessa vela, tá? O preço fez uma vela de 100 pontos. Só a vela tem 100 pontos. Ou seja, o preço deu uma esticada e voltou. Pode ser muito rápido, né? Não dá para saber exatamente como foi na movimentação no minuto. Mas pode ser que ele fez esse pico e voltou em milésimos de segundo e deu a entrada aqui, tá? Mas quando jogou a ordem o preço já estava aqui. Você quer pagar esse spread de 75 pontos? Galera, às vezes tem configuração que você quer entrar aqui, o teu ganho é de 50 pontos, o teu ganho é aqui. Se você vai pagar um spread de 75 pontos, cara, era para estar com o teu ganho, você entrou no trade aqui agora, quer dizer, você está com problema. Você entrou com distorção já não tão significativa, você vai ter que esperar o preço vir mais, nesse caso aqui veio, mas poderia não ter vindo, né? Então, você passa um risco maior. Então, tem configurações que isso não vai ter problema. Ah, não, isso não é problema, um spread desse. Mas tem configurações que é problema. Se você está entrando com distorção significativa, teu gain é curto ali, scalper, e você quer entrar e sair rápido, então você pode não querer aceitar um spread que às vezes pode ser grande, tá? Só que o que pode acontecer? Você vai ficar de fora em alguns trades. Uma vela dessa aqui, aconteceu a condição, você jogou ordem limite, não pegou porque o preço voltou, você vai ficar de fora do trade. Um trade que poderia ter sido ganhador também. Então, às vezes é bom, às vezes é ruim, tá? Mas, pela segurança, às vezes vale a pena, mesmo assim, ficando fora de algumas operações, manter a ordem limite. Por quê? Porque você não entrou, mas também não passou risco desnecessário. Tá ok? Tem que ficar claro isso. No ordem a mercado, você vai entrar e vai passar um risco maior, porque pegou um spread ali, você entrou pior posicionado dentro do trade.
mas às vezes para a tua parametrização isso não faz tanta diferença. Então é isso que eu digo, que não tem certo e não tem errado. A questão é você entender a dinâmica da tua configuração, o que é bom, o que não é, e você saber, quando você vai lá colocar no robô a ordem limite, a ordem mercado, saber o que você está fazendo. Tem muita gente que não compreende como que funciona a ordem limite a mercado e não sabe o que está colocando ali no robô. Então você tem que saber o que você está fazendo lá. Tá? Vai colocar ordem a mercado? Beleza, eu sei como é que funciona, eu quero ordem a mercado mesmo. Vai colocar limite? Beleza, limite. Os aumentos de posição também podem ser a limite e também pode ser a mercado. Então eu dei um exemplo aqui da entrada na operação. Tá? Agora, os pontos de aumento de posição, você pode colocar também a limite. Estipular, só quero que execute os aumentos de posições naqueles pontos específicos que eu selecionei. Não quero spread, não quero para pior. Tá? Ou você pode colocar os aumentos de posição a mercado. Eu quero que execute de qualquer forma. Pegou ali, eu não quero que não execute, porque às vezes pode não executar um aumento de posição e você ficar mal posicionado no trade, porque não pegou. Pode acontecer na hora do limite. Mas, se você jogar mercado, ele vai pegar o aumento de posição se o preço passar por ali, mas pode pegar um spread também e diminuir um pouquinho a tua vantagem ali no aumento de posição, né? Mas tudo isso depende da configuração do teu trade, do teu setup, de como está configurado, tá? Então, mas você precisa saber as consequências de cada estilo, a mercado ou a limite, tá ok? Então, tem que ficar muito claro isso, galera. O nosso sistema, o White Box, tem um leque de possibilidades gigantesco. Né? Gigantesco. Então, vão ter configurações que é bom ordem a mercado de entrada, que depois bota aumento de posição a limite, ou então ordem de entrada a limite, aumento de posição a mercado. É um detalhe, galera. Né? É um detalhe. Mas que você sabendo o que você está fazendo, você pode fazer um ajuste melhor no seu robô. Tá? Mas é um detalhe que vai fazer alguma diferença? Pode fazer alguma diferença sim, com certeza faz alguma diferença para a tua configuração. Não é nada gritante, né? Vou colocar a ordem limite ao mercado, isso vai fazer diferença de ganhar ou perder dinheiro. Não tanto. Vai fazer alguma diferença, mas não é o essencial, não é o fundamental do seu robô. Tem outras coisas que são muito mais importantes, né, na tua parametrização. Mas essa é uma questão que, se você souber como funciona e o que melhor aplicar na sua configuração, vai te ajudar, assim como diversos outros fatores que você tem que levar em consideração dentro da tua parametrização. Tá? Então eu tentei aqui falar da forma mais didática possível, né, de como que é a ordem limite, como que é a ordem mercado. Não entrei em parte técnica, operacional, do envio da ordem para a bolsa, na corretora, nada, porque o que você precisa efetivamente saber nesse momento assim é a diferença básica de como o robô vai interpretar e como que a ordem vai ser interpretada para a execução da sua operação. Tá? É isso que importa mesmo para a gente entender aí nesse momento. Então, é isso aí, galera. Ordens limite, ordens mercado, você vai ver lá no nosso robô quando você for executar que tem os campos lá, critérios de entrada, a limite ou a mercado, aumento de posição, a limite ou a mercado. Tudo isso aí, então você consegue agora, sabendo melhor como que cada ordem funciona, né, e como que o seu setup funciona, o que é melhor você parametrizar no seu robô para a sua entrada na operação, por aumentos de posição. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Se ficou alguma dúvida quanto a essa questão, alguma coisa que eu não comentei aqui, que passou batido, pode colocar aí no campo de comentários, né? Que vamos fazer mais vídeos, galera. Como eu disse para vocês aqui, são vídeos diários de informação relevante, informação sobre o nosso trade system, sobre o mercado, tudo. Tudo que tiver atrelado ao nosso operacional diário, nós vamos fazer vídeos e tirar todas as dúvidas de vocês aqui. Então, não deixe de colocar aí no campo de comentários, mandar ali para o nosso suporte, no nosso e-mail, no WhatsApp, pode mandar em qualquer dos nossos campos aí, que a gente nós estamos coletando as informações com todas as dúvidas e fazendo vídeos diários aí para vocês. Tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Até mais.